Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de um material que levanta uma questão assim paradoxal, né? Como é que pode comunidades tão focadas em amor e luz, às vezes mostrarem um lado meio sombrio, cheio de conflito, até hipocrisia? Pois é, uma questão que intriga mesmo. A gente está olhando aqui uns trechos do capítulo Um Herege numa Comunidade Nova Era. É do W. Brooke Joy, está no livro Ao Encontro da Sombra. Ele conta umas experiências dele lá em Findhorn, na Escócia, um lugar que foi super icônico do movimento Nova Era, sabe? Nos anos 70, 80. Feinhorn, sim, bem conhecido na época. Focado em espiritualidade alternativa, desenvolvimento pessoal. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco esse conceito da sombra psicológica, aquelas partes nossas que a gente reprime, esconde, e como é que ela surge, né? Mesmo nesses ambientes que parecem super idealizados. Vamos investigar isso. Vamos? Olha, o ponto central que o Joy observa é justamente esse. Mesmo num lugar que busca ser só bom, só luminoso, a sombra. Ou seja, esses aspectos negados, né? Ela acha um jeito de aparecer. Ele visitou Feinhorn em 75, foi super bem recebido, mas aí numa outra visita em 1980, a percepção dele foi outra. Ele notou umas coisas mais incômodas. Incômodas como? O que ele viu de diferente nessa segunda vez? Então, ele percebeu uma tendência muito forte lá dentro de negar qualquer coisa que não batesse com os ideais da comunidade, sabe? Chegou a descrever a espiritualidade deles tipo como um bolo de amor e luz. Uma coisa que meio que dispensa o esforço, a peregrinação, a derrota. Nossa. E ele até usou uns termos fortes. Disse que alguns membros pareciam retrógrados, tendendo ao infantil, justamente por essa dificuldade em encarar o lado mais difícil da vida, da natureza humana. Entendi. Essa negação toda de coisas como, sei lá, raiva, egoísmo. Como isso funciona na cabeça da gente, psicologicamente falando? Bom, aí a gente entra direto no mecanismo chamado projeção. É um conceito bem importante na psicologia. Basicamente, quando a gente não aceita uma característica na gente, um defeito, um impulso, a gente tende a ver isso exageradamente nos outros. A gente projeta, né? Ah, claro. Tipo, o problema tá sempre no outro. Exatamente. E no caso de Findhorn, o Joy sugeriu que aquela luta toda contra os males do mundo era em parte uma forma da comunidade projetar a própria sombra que eles não conseguiam ver neles mesmos. Caramba, que complexo. E o mais doido, pelo que eu li, é que o próprio Joey acabou virando o alvo dessa projeção toda, né? Ele virou o hóspede indesejado. Como assim? Isso mesmo, a tensão que vinha dessa negação toda precisava sair por algum lugar, né? Uma válvula de escape. E segundo Joy, a comunidade expressou isso através de um poeta de lá. Esse poeta teria dado voz ao que o Joy chamou de raiva infantil e ressentimento reprimido do grupo. E direcionaram para ele. Para ele e para outros que talvez desafiassem um pouco o sistema ali. O Joy virou uma espécie de bode expiatório, sabe? E isso permitiu que o grupo liberasse essas tensões sem ter que admitir que existia inveja, desprezo, essas coisas, dentro da própria comunidade. Que situação, hein? É um exemplo muito forte de como essa tentativa de ser só luz pode acabar, ironicamente, alimentando mais sombra escondida. Sem dúvida. A energia gasta para manter essa fachada de perfeição deve ser imensa. Mas e o Joy? Como ele reagiu a ser transformado nesse bode expiatório? Ele ficou mal? Então, aqui tem um ponto bem interessante da história dele. Ele conta que tentou se manter centrado. E o mais surpreendente, ele chegou a admitir que talvez houvesse alguma verdade naquelas acusações. Alguma coisa nele que ressoasse com aquilo. Uau! Isso é inesperado. É. E isso aponta direto para a importância do que a psicologia junguiana, por exemplo, chama de integração da sombra. Integração da sombra, o que é isso, exatamente? É tipo aceitar que a gente tem um lado ruim e pronto. É mais profundo que isso. Não é só aceitar passivamente, é reconhecer e principalmente integrar conscientemente todas as partes da gente, as que a gente gosta e as que a gente não gosta tanto, as luminosas e as sombrias. Entendi. Tem aquela citação famosa do Carl Jung, que está no material, né? Que ele dizia que preferia ser íntegro a ser bom. Íntegro, no sentido de inteiro. Completo.
Abraçar a totalidade da natureza humana. Isso inclui reconhecer impulsos como raiva, egoísmo, não para sair agindo destrutivamente, claro, mas para conhecer esses aspectos, para não ser dominado por eles sem nem perceber, sabe? É autoconhecimento. Faz sentido. Lembra daquela citação do Gandhi que também é mencionada? Os únicos demônios do mundo são aqueles que vivem em nossos corações. É ali que a batalha deve ser travada. A batalha interna. Total. Então, resumindo um pouco o que a gente tirou dessa análise da experiência do Joy. Negar a nossa sombra não faz ela sumir, né? De jeito nenhum. Só empurra ela para um lugar onde ela pode fazer mais estrago. Tipo, projetando nos outros, criando bodes expiatórios. Exatamente. E essa busca incessante por ser só bom, só luz, pode paradoxalmente acabar fortalecendo a escuridão que a gente não quer ver. Que coisa. É. E a chave, como a experiência do Joy e esses conceitos da psicologia profunda sugerem, parece ser mesmo a integração. Aceitar a própria sombra não é fraqueza, não. É um caminho para ser mais autêntico, mais íntegro, para diminuir aquela distância entre o que a gente fala e o que a gente realmente vive, né? Sim, a famosa hipocrisia. Pois é. E é um trabalho contínuo, né? Exige uma honestidade consigo mesmo, assim, bem radical. Com certeza. E para quem está ouvindo a gente, talvez fique uma reflexão interessante a partir disso tudo. Que tipo de pessoa ou que tipo de grupo desperta na gente as reações mais fortes? Sabe? Aquela irritação profunda, ou um julgamento muito rápido, ou até uma admiração meio exagerada. Boa pergunta. Essas reações muito intensas, será que elas não podem ser pistas, ecos da nossa própria sombra, ali escondidinha, esperando um olhar mais atento, mais integrador? Fica aí para pensar.